Bom, pessoal, falando agora sobre resistências térmicas, qual é a ideia de resistência térmica? Se a gente tem uma superfície onde T2 é maior do que T1 e o calor sai de T2, da zona 2 para a zona 1, a gente tem que entender que, de cara, a gente vai ter T2 sendo um fluido, T1, área 1 preenchida, área 2 preenchida por um fluido, área 1 preenchida por um fluido. Eu vou ter um processo de convecção, transferindo calor aqui. Eu vou ter um processo de condução e um outro processo de convecção aqui, tá? E dependendo da temperatura que eu tiver aqui, eu ainda tenho um processo de irradiação, tá bom? Então, de cara, a gente vai ter a ideia que para o calor passar de um lado para o outro, ele tem que passar pelo processo de convecção, depois pelo processo de condução e depois ele vai ser transmitido tanto pelo processo de convecção como pelo processo de irradiação. Aí, se a gente entender que todo o processo gera uma dificuldade para o calor passar, a gente vai entender que cada processo desse tem uma resistência, tá? E o mais interessante, se a gente pegar o sentido daqui para cá, ó, temperatura T2 até chegar na zona 1 com temperatura T1, o calor ele vai passar por dificuldades. Então eu vou desenhar aqui como se fossem resistências. Ele vai passar pela resistência da convecção 1, ele vai passar pela resistência da condução 1, e depois ele vai ser transmitido tanto por convecção, que seria a convecção 2, como pelo processo de irradiação, que seria a irradiação, vou usar aqui com o termo irradiação, que seria a radiação que está acontecendo. Então olha só como que é interessante. Compulsoriamente ele vai ter que passar pelo processo de convecção e condução, sem escolha, e aqui ele vai ser transmitido por dois processos simultaneamente. Então é como se o calor estivesse passando por aqui e agora parte dele vai ir para um ou para outro, certo? Como é que funciona isso aqui? Se a gente pensar numa ideia de quantidade de calor total, e eu vou deixar ainda em relação a metro quadrado, eu vou entender que continua dependendo da temperatura, mas agora vai ser a ideia de resistência total que eu tenho. O que seria essa resistência total? A resistência total seria a soma das resistências. Então, eu tenho resistência à convecção 1, resistência à condução 1, e seria a soma desse resultado aqui, porque agora eu tenho o inverso da condução 2, isso resistência, tá? Mais o inverso da resistência à irradiação. Como é que vai acontecer isso? Aqui eu tenho um processo em série, tá? E depois eu tenho a soma do resultado de um processo em paralelo, tá bom? Isso seria a resistência total desse paralelozinho aqui, tá bom? A resistência, outra ideia também, é que a resistência ela é o inverso de algo que eu vou chamar de condutibilidade. A condutibilidade é
diferente da condutividade. A condutibilidade é o quanto que aquele material, ou quanto que aquele fenômeno permite passar calor. Isso a gente estuda também em eletrotécnica, tá? Isso é muito correlato a quando a gente está estudando circuitos de resistência, resistência de condutores, enfim, tá? Então, dessa forma, se a gente entender que a condutibilidade descreve o fenômeno de transferência de calor a partir da quantidade de energia que está passando, por exemplo, por cada metro quadrado de área térmica para cada diferença de temperatura, se eu elevar isso aqui a menos 1 para ter a resistência, eu tenho a resistência como sendo exatamente o contrário. O quanto de área que eu preciso vezes o quanto de diferença de temperatura que eu preciso para passar um watt. Tá bom? Por isso que, quando eu jogo aqui, eu tenho o inverso da resistência sendo metro quadrado vezes Kelvin sobre watt, mais o inverso, tá? Que isso vai dar watt por metro quadrado. O watt está embaixo, vai para cima e corta aqui. Tá bom? O que a gente tem que lidar ainda aqui? A gente vai fazer agora a resolução de alguns problemas na sequência, tá? Mas entendam, a condutibilidade eu sempre vou ter que colocar em razão disso. Então, para cada processo, irradiação, convecção ou condução, eu vou achar a condutibilidade de um jeito diferente, tá? Isso a gente vai explicar no próximo vídeo. Até lá!